Todos me conhecem, meu nome é Jeremias Pinhaton. Esse é o meu 10º vídeo do meu canal Jeremias História de Ibiraçu. Hoje eu vou falar sobre uma manifestação folclórica, uma festa que sobrevive na nossa região de Ibiraçu, Fundão, Aracruz e João Neiva há séculos. O Congo, a festa do Congo, a festa de São Benedito. Normalmente, essa festa é relacionada à cultura negra, a cultura importada junto com os escravos da África Ocidental, de onde vieram a maioria dos escravos negros a partir do século XVI e XVII. Mas das leituras que faço, da historiografia que nós temos e das observações também que faço, nós vemos que a manifestação folclórica do Congo, na nossa região, está mais ligada aos índios do que aos negros. A nossa região, ela tinha escravidão negra, mas era muito pequena. Apesar de existir ali na região do município de Aracruz e Santa Cruz, muitos engenhos de açúcar, dezenas de engenhos de açúcar. A economia ali no século XIX era basicamente madeira e açúcar. Então existia escravidão, mas escravidão negra, mas era muito pequena. Não chegava em torno de 10% da população era escrava negra. E a gente sabe que a maioria da população ali, a maioria dos habitantes da região eram de origem indígena. O problema de entender isso se passa com a compartimentalização da história. Dividir a história em blocos, em compartimentos, que é um recurso didático de se estudar a história. Então, a gente aprendeu com relação à escravidão que os índios não se adaptaram à escravidão. E que a partir do momento que a escravidão dos índios não deu certo, passou-se a importar escravos da África, trazer escravos da África, para tentar criar a mão de obra. Mas as coisas não são bem assim, porque com a parte didática da história, a gente pensa da seguinte forma: acabou a escravidão índia, começou a escravidão negra. Não. Durante dezenas, centenas de anos, as duas, escravidão índia e escravidão negra, estiveram presentes juntas, nas mesmas senzalas, nas mesmas lavouras, nos eitos. Os negros escravos e os índios escravos se interligavam, se relacionavam, criando-se ali uma troca cultural, uma troca de vivências. Aí influenciou no vestuário, na comida, nas manifestações folclóricas, nas festas, nas canções, na arte, e também na religião. Então, essa interação cultural, negro e índio, que esteve presente na nossa história, trouxe o Congo para uma manifestação principalmente dos índios na nossa região. Então, toda vez que a gente ouvir uma banda de Congo, a gente, além de pensar nos negros africanos, nós temos que pensar também nos índios da nossa região. E a gente sabe que a maioria da população era indígena. Nos povoados, nos arraiais da nossa região, bem antes da chegada dos imigrantes italianos, a maioria da população era índia, era de origem indígena, e apenas um percentual pequeno era de descendentes e escravos negros. A nossa região, todas as pesquisas, todos os censos que eu vi, dava mais ou menos um percentual de menos de 10% de escravos negros.
né? O censo brasileiro, feito ainda com a vigência da escravidão, depois, o primeiro censo brasileiro, né? Depois da lei que proibiu o tráfico negreiro, da lei do sexagenário e a lei do ventre livre, foi um censo feito pelo Império em 1872 e dava à população escrava negra em torno de 15 para 16%. Na nossa região, esse percentual era menor do que 10%. Algumas cidades do Brasil, onde existia forte escravidão negra, né, nós tínhamos em torno até de 50% de população escrava, né? Então, na nossa região, devido à presença dos índios, né, que os habitantes chamavam mais de caboclos, que era mão de obra livre, não havia tanta necessidade da importação de escravos negros e não havia tradição de escravos negros. Então, o Congo é, basicamente, na nossa região, uma manifestação folclórica ligado mais ao elemento indígena do que ao elemento negro. Os registros das bandas de Congo e das festas do Congo na nossa região, mais nítidos, mais interessantes, partem de dois personagens importantes, dois viajantes importantes que passaram na nossa região. O primeiro, o pintor, desenhista francês Auguste Biard, que passou na nossa região no final do ano de 58, 59, 1858, 1859, e fez bastantes registros, não só de desenhos e pinturas, como também um relato em um livro que ele publicou depois. Muito bem, o Biard presenciou e descreveu bem uma festa de Congo num povoado que existia no município de Santa Cruz, chamado Destacamento, né? E era uma festa em homenagem ao santo padroeiro, São Benedito, né? Que ele descreve os instrumentos, o tambor feito com um tronco oco de madeira, um pedaço de tronco oco de madeira, com um couro cru, um couro de boi pregado, colado em cima, né? E também descreve bem uma espécie de reco-reco, que nós hoje chamamos de casaca, que na época também era chamado de casaca, e que fazia parte da banda de Congo, digamos assim, né? Essa festa, descrita por Biard, era regada a muita aguardente, né? E também uma bebida muito interessante chamada cauim, feito de mandioca, ou caiúba. Cauim ou caiúba, feito de mandioca, um fermentado de mandioca, uma bebida alcoólica, e que tinha uma característica muito interessante, que até hoje é muito usado por índios nos vários rincões do país, que era mascada, a mandioca era mascada pelas mulheres, normalmente as mulheres mais idosas das tribos, dos índios, mascada, cuspida dentro de uma vasilha e posta para fermentar após fervida, né? E a saliva fazia a fermentação dessa mandioca e gerava uma bebida com um sabor meio azedo, com álcool, né? Então, essa festa descrita por Auguste Biard, ali no povoado de Destacamento, às margens do rio Piraquaçu, para baixo um pouco de onde hoje é Aracruz, para baixo um pouquinho da fazenda Dele Palme, do Tabaque, né? O Biard descreve essa banda de Congo e faz o desenho também das pessoas tocando os instrumentos, né? E registra bem. A maioria da população ali era de índios e era uma manifestação religiosa, folclórica, festiva de índios. Outro viajante importante que descreve as bandas de Congo, inclusive também com desenhos, foi Dom Pedro II, o imperador, que passou no município de Aracruz, na época chamado Santa Cruz, com sede lá em Santa Cruz, em 1860,
no final de fevereiro de 1860, né? Aliás, no final de janeiro de 1860, início de fevereiro de 1860. A primeira manifestação de Congo que ele vê, Dom Pedro registra, foi lá em Nova Almeida, né? E lá em Nova Almeida ele registra a festa de índios, em 1860. Descreve, depois ele registra também, na sua viagem, uma manifestação folclórica de Congo, também na Vila do Riacho, onde hoje é a Vila do Riacho, município de Aracruz. Ele passou por lá também e registra, inclusive faz desenhos. Um desenho interessante, feito num bloquinho de diário dele, um bloquinho de anotação da casaca. Outro registro bastante significativo se dá pelo Antônio Machado Bittencourt Melo Júnior, num livro que depois eu vou mostrar para vocês. Ele descreve por volta ali de 1870 os povoados que existiam em Santa Cruz, no município de Santa Cruz. Esses povoados são Sauaçu ou Saguaçu, onde hoje é a cidade de Aracruz, mais ou menos ali por onde hoje é a cidade de Aracruz. Destacamento, que foi onde o Biá viu aquela festa de Congo, que fica para baixo ali no rio Piraquaçu, para baixo um pouquinho de Aracruz, onde é Aracruz hoje, a margem norte do rio Piraquaçu. Outro povoado que ele descreve e fala a respeito, chama-se Cachoeirinho, que fica na margem norte do rio Piraquemirim. Mais ou menos esse povoado de Cachoeirinho deu origem ao que hoje é Santa Rosa, né? E outro povoado que ele descreve, Caieiras Velhas, que ele tem até hoje, tem a tribo dos índios tupiniquins lá em Caieiras Velhas. E a freguesia, que era uma freguesia que tinha padre, que tinha igreja, que era a freguesia da Vila do Riacho, né? A freguesia do Riacho, que já era um povoado maior, com cerca de 1000 habitantes, lá onde hoje é a Vila do Riacho, em Aracruz. Esses eram os povoados de Santa Cruz. Todos esses povoados que o Bittencourt Melo Júnior descreve, tinham pequenas capelas, pequenas igrejas, algumas bem toscas, cobertas de sapê, cobertas de palha, e que eram todas, sem exceção, dedicadas a São Benedito. E São Benedito é sempre o objeto da festa de Congo. A festa de Congo é uma homenagem a São Benedito. E todos esses povoados eram de maioria da população indígena, eram índios que habitavam ali. Alguns até originados de aldeamentos de índios, como é o caso de Destacamento, que é um povoado que surge com uma aldeia Goitacás, ali na margem do rio Piraquaçu, e que tem um ataque de botocudos em 1813, várias pessoas são mortas, os botocudos eram antropófagos, devoraram pessoas, e aí precisou se instalar lá um destacamento policial, para poder proteger dos ataques dos botocudos, e por isso o nome destacamento. Esse ataque botocudo é muito famoso na nossa história, foi feito em 1813, os botocudos que circulavam ali na região. Então, esses viajantes, o Dom Pedro, o Biar e o livro do Bittencourt Melo atestam que o Congo e São Benedito o Congo para São Benedito era uma manifestação mais indígena do que negra, mais indígena então do que negra. As bandas de Congo são, na verdade, um batuque, bem ritmado, com um ritmo quase que constante, de tambores casacas. E ao som do batuque, um canto, normalmente com duas vozes, de homens e mulheres. E a letra das canções, das músicas, do canto, são pequenas poesias
com trovas bem simples, bem populares, bem popularescas, digamos assim, e com um certo teor humorístico. Eu me lembro bem de algumas dessas trovas, porque eu já participei também dessas manifestações, tocando tambor e cantando. Né? Uma que eu me lembro bem é assim: Show, pavão, pavão da ventania, quem tem amor não dorme, se eu tivesse eu não dormia. Tem uma outra que é muito engraçada, né? É do carneiro, né? Pegaram o meu carneiro, tiraram os 4 pés, não quero saber de nada, quero o meu carneiro em pé. Tem uma outra que eu considero também engraçadíssima, né? É do Manda-Chuva. De Colatina pra cima escureceu e choveu, de Colatina pra baixo quem manda a chuva sou eu. E tem na história do Congo capixaba, lá na Barra do Jucu, que inclusive tem a participação da família Pinhaton, porque os italianos também assimilaram a cultura do Congo, né? E lá na Barra do Jucu, o Martinho da Vila recolheu uma dessas canções e fez um sucesso estrondoso na década de 90 no Brasil inteiro, que é da Madalena do Jucu, né? Madalena, Madalena, você é meu bem-querer, eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você. Então, para concluir, eu gostaria de dizer que toda vez que a gente ouvir uma manifestação de banda de Congo, a manifestação folclórica do Congo na nossa região, em Biraçu tem uma banda lá no São Cristóvão, capitaneada pelo Netinho, né? Muito importante a preservação e a existência dessa banda. Então toda vez que a gente ouvir uma banda de Congo, a gente tem que ter sempre na cabeça que a origem do Congo é negra africana, mas na nossa região, ali na região de Aracruz, Biraçu, Fundão, né? João Neiva, essa manifestação está mais ligada ao elemento índio, né? Então é uma fusão das culturas índias e negras, né? Na nossa região. Muito bem, este vídeo ele tem por base uma bibliografia, né, em 3 obras, né, que eu queria apresentar para vocês, porque considero muito importante a leitura desses livros para se entender a história da nossa região antes da chegada dos imigrantes italianos, né? O primeiro, 2 anos no Brasil, do pintor, desenhista francês Auguste Piat. Ele passou por Santa Cruz e pelas nossas florestas ali na região, no final do ano de 1858, início do ano de 1859. Outro livro é A Viagem de Dom Pedro II ao Espírito Santo, do historiador capixaba Levi Rocha, né? Também muito importante, porque tem uma parte grande, né, da passagem do imperador por Santa Cruz e região ali, né, indo para Linhares, de Vitória para Linhares. E o terceiro livro, este mais recente, né, Estudos Históricos sobre a Vila de Santa Cruz, Antônio Machado Bittencourt Melo Júnior, né? Esse livro ele surge da organização de um historiador ali da nossa região, que é um amigo virtual, não conheço pessoalmente, mas é um amigo virtual, o Geraldo Magela Araújo, né? O Geraldo Magela pesquisou uma série de artigos escritos pelo Antônio Machado Bittencourt Melo, que era um agrimensor de Santa Cruz, que escreveu no jornal capixaba em 1882, 24 artigos. O Geraldo Magela organizou esses artigos neste livro, né, que é muito importante para se entender a nossa região, a história da nossa região, antes da chegada dos imigrantes italianos. Muito bem, com isso eu encerro, agradecendo a atenção de todos, né? Acessem o meu canal no YouTube, Jeremias História de Biraçu,
né? São 10 vídeos como este, né, que estão lá. E inscreva-se no canal, aperte o sininho para quando tiver vídeo novo serem comunicados. Muito obrigado pela atenção de todos.